Abra comigo em Jó, capítulo 42. Vai repreendendo aí, gente. Orar para o som queimar. Não queimar para o irmão converter. Amém, gente? Jó 42, a partir do versículo 1. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu não achei. Não acha. Jó, capítulo 42. Jó está antes de Salmos. Todo mundo sabe onde é que está Salmos, Jó está antes. Achou aí? Jó 42 diz o seguinte: Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste: Quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendia. Abordei assuntos sobre modos complexos sem a devida sabedoria. Tu ordenaste: Agora, pois, ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam, ou os meus olhos te veem. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Que a tua palavra, que a tua poderosa palavra, ela possa vir de encontro, meu Pai, à nossa necessidade. Que a tua palavra nessa noite, meu Pai, ela possa vir de encontro, meu Pai, às nossas lutas, às nossas dificuldades, ao nosso caráter, Deus. Fala conosco, meu Pai, nessa noite. A forma a qual o Senhor escolheu para falar com a humanidade, meu Pai, é através da tua palavra. Então, meu Pai, que a tua palavra nessa noite, ela nos conforte, nos exorte, ela nos edifique. Porque a tua palavra é poderosa. No nome de Jesus. Amém. Uma das maiores dificuldades nossas hoje em dia, no século 21, da nossa sociedade, da geração a qual nós vivemos, a maior dificuldade é entendermos os projetos, entendermos o tempo, entendermos os planos de Deus para a nossa vida. Nós temos essa dificuldade. Sabe por quê? Porque é o seguinte, na maioria das vezes, os planos, projetos, sonhos de Deus para nós, eles vão ser contrários ao nosso. A palavra diz que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Já a nossa vontade, já a nossa mente, ela não é boa, ela não é perfeita e tão menos agradável. Ou seja, na maioria das vezes, em muitos dos casos, a vontade de Deus vai ser contrária à nossa. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas na vida? Quantas vezes nós falamos, é de Deus, e acabou que no final não era? Quantas vezes nós nos frustramos, não por aquilo que Deus fez em nós, mas nós nos frustramos, na maioria das vezes, por conta das nossas decisões. Para um pouco para pensar. As vezes que você se frustrou, as vezes que eu me frustrei, foi por conta das minhas decisões erradas. Não é porque Deus não queria nos abençoar, não é porque Deus não queria te abençoar, é porque nós tomamos decisões fora do plano de Deus. É porque nós tomamos atitudes fora do projeto de Deus para a nossa vida. Então, na maioria das vezes, os planos do Senhor serão diferentes dos nossos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é como aqueles bonequinhos que você dá uma corda e ele sai falando sozinho. A gente não fica dando corda em Deus e obriga Deus a fazer isso. Deus, o Senhor tem que fazer isso. Não é assim. Sabe por que Deus não faz muita coisa na nossa vida? Porque Ele sabe que se Ele nos der aquilo vai fazer com que Ele nos perca. E o projeto de Deus não é somente te abençoar. O principal projeto de Deus para mim e para a sua vida é não nos perder. A vontade de Deus não é que você se enriqueça. A vontade de Deus não é me enriquecer. A vontade de Deus não é que todos os pastores, todo mundo aqui da igreja chega de Ferrari ali fora. Já pensou? Você chegando com um carrão que você quer. Esse não é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. O projeto de Deus para mim e para a sua vida é que nós não nos percamos, que a gente permaneça firme. Então tem coisas que se nós alcançarmos, pode ser que a gente se perca.
Tem coisas que, se Deus nos der, tem portas que, se abrirem, a gente vai acabar fugindo por ela. Deus está à porta e bate, sim. Nós precisamos abrir a porta para Deus entrar. Mas tem portas que, se abrirem, nós não vamos convidar Deus para entrar, nós vamos fugir dela. Então tem coisas que Deus não nos dá. Não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele não quer o melhor, não é porque Ele é tirano. Sabe por quê? Porque Ele nos ama demais, a ponto de não nos dar coisas que vai fazer com que nós nos percamos. Olha aqui para mim. Você é tudo, de tudo que Deus criou. Você, a pessoa que você vai olhar no espelho hoje, de tudo que Deus criou, você é o top de linha. Você é a coroa da criação de Deus. Se você subir no mais alto monte, você olhar tudo que Deus criou, uns são mais bonitos, outros são mais feios, uns têm cabelo grande, outros têm cabelo pequeno, uns são os carecas, outros têm cabelo amarelo, outros têm cabelo azul. Cada um tem o seu jeito. Mas olha aqui, você é o top de linha da criação de Deus. Olha aqui, olha aqui, só para você ver uma coisa. Dizem por aí que o universo é infinito. Se ele for infinito, este infinito, você é mais importante do que ele. Deus olha para nós e Ele não nos compara com os planetas. Só para você ter ideia, eu estava estudando sobre o universo e eu aprendi uma coisa. Se o Sol fosse metros mais próximo da Terra, nós morreríamos queimados. Se o Sol fosse metros mais distante da Terra, nós morreríamos de frio. O Sol é exatamente no local que ele deve estar. Os cientistas estudam e eles veem que todo o universo, ele trabalha em favor do único lugar, chamado Terra. Sabe por que é isso? Porque Deus preparou até mesmo o universo inteiro, que dizem por aí que é infinito. Sabe para quê? Só para servir a minha e a sua vida. Só porque Deus quer ver você bem. Só porque Deus não quer ver você passando dificuldades. Só porque Deus não quer que você morra de frio e não morra de calor. Ele falou assim, ó, Sol, fica aqui, não vai para a direita nem para a esquerda, porque eu não quero que ele morra de frio e eu não quero que ela morra de calor. Por quê? Porque Deus, Ele te ama demais. E nós somos importantes para Ele. E por isso, porque Ele nos ama tanto, porque nós somos tão importantes para Ele, vai ter dias que Deus vai dizer assim, eu não vou te dar isso, porque se eu te der, você vai se perder. Sabe por quê, gente? Nós não nos conhecemos. Deus, Ele nos conhece. E às vezes nós agimos pela emoção. E Deus, Ele não tem a obrigação de nos dar nada. Sabe qual tem que ser a minha e a sua oração? Olha aqui para mim. Deus, que simplesmente prevaleça a tua vontade. Nada além disso. Deus, que simplesmente prevaleça a tua vontade. Nós tomamos decisões pensando no agora. Deus nos dar ou não as coisas pensando no amanhã. Deus, nós tomamos decisões pensando em satisfazer os nossos desejos. Deus nos dar ou não alguma coisa pensando na nossa salvação. Por isso que Deus te disse tantos nãos. Por isso que Deus me diz até hoje tantos nãos. Sabe por quê? Eu sou importante demais para Ele. Você é importante demais para Ele. A ponto, sabe de quê? De jogar fora uma salvação só por um desejo que provavelmente será passageiro. E olha aqui, e uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje que entender, mais difíceis de entender, sabe qual que é? É o porquê. Pessoas fiéis a Deus, como você, pessoas que vêm à igreja, pessoas que buscam a Deus, pessoas que servem, pessoas que entregam dízimo, pessoas que buscam, pessoas que participam de ministérios, pessoas que estão buscando a Deus, simplesmente passam por sofrimento. Já parou para pensar, Deus, por que eu passo por tanta coisa? Eu já perguntei, Deus, o que está acontecendo? Por que eu passo? Uma das coisas mais difíceis de entender é por que nós, sendo fiéis, passamos por tantas dificuldades. Uma vez me perguntaram, Lucas, por que Deus deixa o mundo ficar do jeito que está? Lucas, por que Deus ele deixou isso acontecer na minha vida? Lucas, eu perdi isso. Lucas, eu perdi aquilo. Por que Deus deixou? Sabe qual foi a minha resposta? Deus não estava no que você perdeu.
O diabo estava naquilo que você perdeu. Deus estava em não deixando você se perder. Você não entendeu. Deus, ele não estava no que você perdeu. Deus estava em não deixando você se perder por aquilo que se foi. Às vezes nós achamos, não, Deus, ele estava na minha perda. Não, Deus estava não deixando você se perder. É o contrário. Ah, não, mas morreu. Não, Deus não está naquilo. Deus está aqui do seu lado para não deixar você se perder por aquilo. Ah, não, Deus está, olha o que está acontecendo no mundo. E isso não é Deus quem está fazendo. É consequência do nosso pecado. Deus está, sabe onde? Não nos deixando entristecer, não nos deixando abater, não nos deixando desistir de tudo, só por conta das nossas dificuldades. Deus, ele não está no mal. Deus está no bem. E às vezes a gente fala assim, não, Deus, olha o que Deus fez. Deus, por que o Senhor me tirou? Não, Deus não te tirou nada. Deus não está na sua perda. Deus está na sua base. Deus não está, a parte de Deus não foi quando você se perdeu. A parte de Deus foi quando Ele fez com que Ele fosse a sua base. Eu disse aqui já algumas terças-feiras atrás, nós na nossa caminhada como cristãos, nós somos como uma árvore. Às vezes a gente fala assim, eu vou crescer, eu vou fazer isso, vai acontecer comigo. E sabe o que acontece? Nada acontece. Não acontece nada, sabe por quê? Porque o cristão, ele cresce primeiro para onde? Para baixo. É como a árvore ela vai dar fruto um dia, a árvore ela vai aparecer um dia, ela vai ser grande um dia, todo mundo vai dizer assim, ó, olha que árvore bonita, todo mundo vai elogiar os galhos, as folhas, os frutos, todo mundo vai elogiar um dia. Mas o local que a árvore cresce primeiro, sabe para onde é? Para baixo, quando ninguém vê. Sabe por quê? Porque antes de aparecer, precisa de sustentabilidade. Antes de crescer, antes de ser alguém, antes de ter algo, eu preciso ser algo. Antes de conquistar, eu preciso conquistar uma estabilidade. Antes de dar fruto, eu preciso criar raízes. Sabe por que às vezes nós sofremos tanto? Porque nós queremos o fruto, mas nós não estamos dispostos para o tempo da raiz. O tempo da raiz é aquele momento que não tem ninguém para nos aplaudir. O tempo da raiz é aquele que não tem um pastor para dizer, é isso aí, olha como é que você está bonito. Não, sabe por quê? Ninguém vê uma raiz crescendo, porque ela cresce debaixo da terra. E ela vai fazendo, e ela vai crescendo, não tem ninguém vendo. Aí depois que a árvore cresce, vem a tempestade. A tempestade faz ela bambear para um lado ou para o outro, mas ela não cai, sabe por quê? Porque ela se preparou quando ninguém estava vendo. Tem momentos na nossa vida que nós passamos, que não tem ninguém para nos aplaudir. Tem momentos na nossa vida que nós passamos, que não tem ninguém para dizer assim, não desista. Tem momentos na nossa vida que não tem ninguém para dizer, não pare. Mas isso não é que Deus não nos ama, isso só é Deus preparando a nossa raiz. Sabe por quê? Eu não vou dizer para você que vem bênção. Sabe o que eu vou dizer para você? Vai vir uma tempestade. Mas você não vai cair na tempestade. Sabe por quê? Porque você está enraizado na presença de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você está enraizado. O sofrimento, para muitos, é o motivo da morte. Para muitos, eles olham, o sofrimento agora acabou. Muitos hoje estão perdendo o equilíbrio. Quantas pessoas hoje estão tomando remédios antidepressivos para esconder a tristeza, para esconder o sofrimento? Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, eu participei de uma palestra sobre depressão nesse final de semana, e nessa palestra uma psicóloga disse o seguinte: a cada respirar nosso, uma pessoa se suicida no mundo. Ela até falou assim, respira, uma pessoa está suicidando. Sabe por quê? São pessoas que não estão aguentando suportar o sofrimento. O sofrimento hoje, para esconder ele, às vezes passa uma maquiagem diferente para esconder as olheiras. Quantas vezes eu já ouvi, e eu já fiz isso. Você sai de casa, falou assim, prepara aquele sorriso, vem para a igreja com aquele sorriso, abraça o irmão com aquele sorriso.
Mas quando você volta para casa, o sorriso acaba. Porque o que a nossa vida está vivendo se chama sofrimento. O sofrimento, ele não escolhe pessoas com estrela na testa. O sofrimento, ele não vem para quem não é cristão ou é cristão. O sofrimento, ele vem para todos. O que faz a diferença não é o sofrimento ou não, mas é quem está comigo no meio deste sofrimento. O que faz a diferença? Ah, Lucas, eu aceitei Jesus, mas nada mudou, parece que eu estou passando por mais lutas, mas é assim mesmo. Mas é assim. Lucas, mas eu aceitei Jesus e agora está virando fuzueira a minha vida, está começando a acontecer algumas coisas estranhas, eu estou começando a sofrer. Não, não é sofrimento de morte, é sofrimento de mudança, porque Deus, ele entra e ele começa a fazer um reboliço na nossa vida, e quando Jesus entra, ele começa a tirar algumas peças da nossa vida, que não se enquadram naquilo que compõe a palavra dele. Então às vezes quando nós recebemos Jesus, nós vamos sim sofrer, mas não é porque o sofrimento de morte, mas é o sofrimento que gera mudança. E o sofrimento, às vezes, ele gera mudança, ele molda o caráter. Lucas, mas como você está falando bem do sofrimento? Não estou falando bem. Eu estou falando que nós precisamos aproveitar até mesmo o sofrimento. Porque se eu estou em Deus, não é sofrimento. Porque se eu estou em Deus, não é alegria. Porque se eu estou em Deus, não é dinheiro, não é pecado, não é nada que me tira do centro da vontade dEle. Porque não é na verdade o que eu tenho, é sobre o que eu sou. Não é na verdade sobre o que as pessoas pensam de mim. Na verdade é sobre o que Deus pensa de mim. E nessa noite, o que pode causar esse sofrimento? O que pode causar o sofrimento? O texto que a gente leu aqui fala sobre um camarada chamado Jó. O cara é temente a Deus. O cara é fiel. Um homem justo que se desviava do mal. Você sabe aquele crente que passa na porta da igreja que todo mundo fala assim, ó, lá se vai um homem de Deus. Sabe aquele homem que você fala assim, ó, este é um servo do Senhor. Lá se vai um homem protegido. Lá se vai um homem isento de passar lutas, porque é um homem de Deus. Sabe o que aconteceu com Jó? Perdeu tudo: filho, dinheiro e saúde. Sabe qual é o meu medo hoje em dia? O meu medo é de que aconteça conosco como aconteceu com Jó. Mas não fisicamente, mas espiritualmente. Porque um dos problemas que Jó teve foi um problema chamado lepra. A lepra, na maioria dos casos, ele traz para a pessoa uma falta sensibilidade na pessoa. A pessoa que tem lepra, na maioria dos casos, você arranca o dedo dela, ela não sente nada. A pessoa com lepra, você corta ela e ela não sente nada. Por quê? A lepra a torna insensível. Sabe qual é o meu medo? Que o meu e o seu sofrimento nos tornem insensíveis. Que o meu e o seu sofrimento seja um balde de água fria para aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Só que eu quero vir aqui para te dizer nessa noite, o sofrimento que vier sobre a minha vida e sobre a sua vida, não vai ser um balde de água fria. Esse sofrimento, ele pode até chegar, mas ele não vai ser um impedimento para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, para aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Lucas, mas eu não estou sentindo a presença de Deus. Vai sentir. Está sofrendo? Sinta a presença de Deus. Ah, Lucas, mas eu estou com problema lá em casa. Ah, meu filho, vai falar em línguas do mesmo jeito, vai sentir a presença de Deus do mesmo jeito. Ah, Lucas, mas eu estou com problema financeiro. Vai ser fiel do mesmo jeito, porque o problema qual eu tenho não pode tirar de mim a sensibilidade da presença de Deus. Eu não posso perder a sensibilidade por um problema. Eu não posso perder a sensibilidade por conta de dificuldades. Porque, como eu disse, não é baseado no que eu tenho, tudo é baseado no que eu me tornei nele. Ah, Lucas, mas eu aceitei Jesus. Não, você não aceitou nada. Foi Ele que te aceitou. Eu decido aceitar o que Ele já aceitou de mim. Ah, Lucas, mas eu aceitei Jesus há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus disse assim, Pai, por que tu me desamparaste?
Sabe por que era aquilo? É porque Deus não consegue olhar para o pecado. E Jesus nunca pecou. Mas quando Deus olhava para Jesus, Ele via o meu e o seu pecado. Pecado do nosso passado, pecado do nosso presente e os pecados do nosso futuro. Então Deus vira de costas, porque Deus não consegue compactuar com o pecado. E Jesus tornou-se pecado por nós. Olha aqui. Levanta a cabeça. Está caído? Levanta. Bate a poeira. E vida que segue. Lucas, mas eu estou chorando. Sirva a Deus chorando. Lucas, mas eu estou com problema. Sirva a Deus com problema. Lucas, mas dá vontade de desistir de tudo. Dá vontade de desistir de tudo. Mas nós não desistimos. Por quê? Porque nós servimos a um Deus vivo, que nos faz entender que tudo que começa, uma hora termina. A única coisa que não termina é a experiência viva de um Deus vivo que trabalha em nosso favor. Você pode aplaudir Ele por isso? Eu quero falar nessa noite 3 coisas. Motivos para não nos entregarmos ao sofrimento. Presta atenção nisso aqui. Primeiro, Deus só permite passar por dificuldades aquele que Ele sabe que tem capacidade para sair. Você sabia que o sofrimento, presta atenção aqui, ele depende da visão, da sua visão sobre ele? Existe uma palavra em 1 Coríntios 1:18, que diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós temos a mesma palavra, qual que é? A palavra da cruz. E nós temos 2 pontos de vista diferentes. Para uns, ela é loucura. Para outros, ela é poder. Assim também é o sofrimento. Para uns, é o motivo de morte. Para outros, é oportunidade de crescimento. Você não entendeu? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mesma palavra da cruz. Uns a veem como loucura, outros a veem como poder. É o que nós vemos hoje em dia aí. Muitos acham, eles são loucos, esse bicho é doido, esses crentes é tudo doido. Para eles é loucura, mas para nós é poder de Deus. Assim também é o sofrimento. Muitos estão olhando e vão dizer, vai morrer, não vai aguentar. E você vai dizer, não, eu não vou morrer. Isso é só a escola que Deus preparou para o meu crescimento. O sofrimento, ele depende do ponto de vista. Ele vai acontecer na minha e na sua vida. Vai depender se você vai ver ele como a morte. Eu, Lucas, decidi ver o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Eu vi o sofrimento como uma oportunidade de amadurecimento, uma oportunidade de criar raízes na presença de Deus. Então, no dia que você estiver sofrendo, não peça a Deus assim, Deus, tire isso de mim. Não, fala com Deus assim, Deus, deixe com que eu aproveite. Não o tempo de sofrer, não é ficar sofrendo, não. Deixe que eu extraia desse sofrimento as maiores experiências da minha vida. Porque quer dizer então que nós vamos servir a Deus quando estiver tudo bem? Não. Eu preciso servir a Ele 24 horas por dia. E nessas 24 horas eu terei momentos de sofrimento. Mas eu decidi olhar para Ele e falar assim, é um degrau para um crescimento. É um degrau. Sabe esse problema que você está passando? Sabe esse problema que você está passando? É esse mesmo que você está pensando? Não veja ele como um poço. Veja ele como um degrau. Fala assim, faça a seguinte oração: Deus, eu quero sair mais forte dessa situação. Deus, eu quero sair mais preparado dessa situação. Deus, eu quero ser uma outra pessoa depois que isso passar. Porque essa situação ela vai passar. Já pensou você passar por tanta dificuldade na vida e sair pior do que entrou? Não, você precisa, nós precisamos sair melhores do que nós entramos. Segunda coisa, no sofrimento, desfrutamos do cuidado de Deus. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Jó, quando ele estava lá todo quebrado, a vida dele toda destruída, Jó, ele procurou algo para poder amenizar a sua dor.
Jó procurou algo para poder estabilizar aquele sofrimento. E Jó, ele olha para um lado, olha para o outro. A única coisa que Jó encontra é um caco de telha. E ele pega aquele caco de telha e ele começa a se coçar com aquele caco de telha. E ele começa a se coçar. Sabe o que eu entendo com isso? Deus, ele deixou aquele caco de telha ali. Sabe por quê? Porque telha representa o quê? Cobertura. Telha representa cobertura. E Deus estava entregando a mensagem para Jó: mesmo que te falte tudo, nunca faltará a minha cobertura sobre você. Mesmo que na sua vida pareça que está faltando tudo, mas nunca faltará a cobertura de Deus sobre a sua vida. Mesmo quando tiver tudo contrário, mesmo quando tiver tudo dando errado, a cobertura de Deus nunca faltará sobre a minha e sobre a sua vida. Lucas, mas Deus não está aqui. Deus, ele está aí. E terceira coisa, porque meu tempo está indo embora. Se nos entregarmos ao sofrimento, estaremos desistindo de um lindo propósito. Sabe o que é o problema de nós hoje? Estou passando por problema, estou indo embora da igreja. Estou passando por dificuldade, estou indo embora da igreja. Aí eu ligo para alguém e falo assim: fulano, você não foi na igreja? Não, Lucas, eu não estou bem não. Eu não entendo. Quando eu não estou bem, aí que eu preciso mais vir. Não, Lucas, eu não estou muito bem hoje. Quer lugar melhor para quem não está bem do que a igreja? Lucas, mas não estou legal hoje, eu estou na bad. Lucas, eu não estou legal hoje. Sabe o que eu sempre falo? Assim, você não está entendendo. O melhor lugar para quem está mal não é em casa chorando. O melhor lugar para quem está mal é dentro da casa de Deus, ouvindo palavras de vida, ouvindo palavras de ânimo, para dizer para você: levanta essa cabeça e anda. Para de ficar choramingando pelos cantos. Para de ficar reclamando. Levanta a cabeça e segue sua vida. Ai não, mas o pastor não me cumprimentou. Eu já estou nessa depressão doida, já estou nesse sofrimento e não me elogiaram. Ai, o irmão passou e não me cumprimentou. Oh, meu Deus do céu. Levanta a cabeça. Esse lugar aqui, sabe o que ele é? Ele não é local só para quem está sarado. Ele é um local para quem está doente. Então olha aqui, no dia que você estiver passando as piores dificuldades, os piores problemas da sua vida, sabe para onde é que você vai? Para a igreja. Vem para a igreja e fala assim: Deus, hoje eu vou levantar e eu vou para a tua casa. Deus, eu estou passando por isso, mas hoje eu vou levantar minha cabeça e eu vou te servir. Deus, eu estou querendo desistir de tudo, mas mesmo assim eu vou para a tua casa te servir, porque eu entendo que o melhor lugar do mundo que tem para se estar não é o mundo, não, nesses momentos não é a minha casa, nesse momento é a casa de Deus, porque é aqui que eu escuto uma palavra de vida. Levanta a cabeça. E eu posso dizer uma coisa para vocês com propriedade: como Deus exigiu isso de mim. Como eu tive que levantar a cabeça. Levanta a cabeça. Tem dia que a gente está mal. Tem dia que a gente quer chutar o balde. Quer. Mas mesmo nesses dias, levante a tua cabeça. Mesmo nesses dias, não questione a Deus. Porque o dia mau, ele chega para todo mundo. Eu queria pedir que você ficasse de pé. Olha aqui para mim. Olha aqui dentro dos meus olhos. Não diga: Deus, me tira disso. Diga: Deus, caminhe comigo dentro disto. Sabe uma coisa que eu tenho desfrutado de Deus nos últimos tempos? Olha aqui, ao que eu tenho desfrutado de Deus. Eu tenho desfrutado de Deus um deserto cheio de banquetes. Eu tenho desfrutado de Deus de desertos aonde não falta a presença de Deus. E quando parece que tudo vai dar errado, Deus vem e nos sustenta.
O interessante não é o deserto que nós estamos passando. O interessante não é a situação a qual nós estamos passando. Se o sofrimento é grande ou pequeno, o interessante é quem eu me tornei em Cristo. É quem eu me tornei nele. Porque se a minha base está estruturada, se eu estou enraizado, olha aqui, pode vir tempestade, pode vir dificuldade. Jó já tinha criado uma estabilidade em Deus. Deus já tinha apontado e falado para Satanás assim: está vendo ele? Ele tem estabilidade. Ele é um servo justo e fiel. Ele tem base. Então, quem tem base, quem é algo, quem criou raízes em Deus, pode bater, pode vir enfermidade, pode perder dinheiro, pode perder tudo, mas nunca perde a essência. Satanás, quando Deus disse pode ir tirar, eu imagino Satanás pensando assim: vou tirar tudo. Ele pode tirar tudo ao nosso redor, mas ele nunca tocará naquilo que está dentro de mim. Você não entendeu? Ele pode tocar em tudo que está ao seu redor, mas ele nunca tocará na tua essência. Ele nunca tocará naquilo que você se tornou em Deus. Ele pode até te fazer chorar, ele pode até trazer momentos de dificuldade, mas daqui a pouco Deus ele vem e restaura aquilo que ele lhe roubou. E para encerrar, Jó diz o seguinte: Senhor, o versículo 5 diz assim: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Contudo, hoje, depois do quê? Do sofrimento. Depois do quê? Da dificuldade. Depois do quê? Da tribulação. Eu já não te conheço mais por ouvir falar. Porque hoje, depois da dificuldade, depois do sofrimento, os meus olhos estão te contemplando, Senhor. Você não está entendendo? Depois que você passar por isso, você vai contemplar a presença de Deus de uma forma que você nunca contemplou. Depois que se você se manter firme, se você se manter fiel, se você se manter justo, na hora que essa dificuldade passar, você vai olhar para os céus e dizer: Senhor, nunca te vi dessa forma. Senhor, nunca te senti dessa forma. E essa palavra é para você. Você que está passando uma dificuldade na sua vida, você que está passando por um momento de tribulação, e você precisa nessa noite de uma restauração. Você precisou dessa palavra para dizer para você: não para, não fica desanimado, tenta outra vez. Essa palavra é para você que está a um ponto de desistir. Essa palavra é para você que está precisando de um milagre nessa noite, com seus olhos fechados. Essa palavra falou com você, e nessa noite você precisa sair urgentemente desse sofrimento, ou você precisa urgentemente nessa noite criar uma estrutura para superar este sofrimento, para superar essa dificuldade, essa tribulação. Sai do seu lugar correndo, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Lucas, hoje eu preciso. Lucas, eu preciso disso urgente. Eu não estou bem, Lucas. Eu não estou bem, eu estou passando por momentos difíceis. Só Deus sabe o que eu tenho passado. E nessa noite eu quero criar estrutura. Nessa noite eu quero criar uma base. Nessa noite eu ouvi, eu entendi. E eu não quero que essa luta tire a minha paz. Eu não quero que essa luta tire a minha alegria. Vem aqui pra frente, dá mais um passo. Minha família, Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.
olhos fechados, deixa o Espírito Santo de Deus dizer ao teu coração aí agora: isso não é para a morte, isso é para te dar uma vida. Às vezes as dificuldades nos ensinam coisas que as festas nunca nos ensinariam. E no seu lugar aí agora, você começa a dizer a Deus: Deus, eu quero aprender com essa situação. Deus, eu quero crescer com essa situação. Deus, eu quero ser uma nova pessoa com essa situação. Deus, eu quero ter experiências novas com o Senhor através dessa situação. Porque Jó passou por tudo isso e se tornou um outro homem. Deus vai fazer isso também com você nessa noite. Deus está dizendo para você nessa noite: não pare, não desista, continue a caminhada. Se tiver que caminhar chorando, caminhe chorando. Ah, Lucas, mas eu estou sujo porque eu caí muito. Simplesmente bata, tira a poeira e continue a caminhada. Só não pare, porque depois do sofrimento existe uma bonança. Depois do sofrimento, Deus ele vai se revelar a você de forma sobrenatural. E quem veio aqui à frente, coloca a mão no coração. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqueles os quais o Senhor morreu por eles. E eu te peço nessa noite, meu Pai, por essa pessoa que está passando por esse deserto, por essa dificuldade, por este sofrimento, nós te pedimos, meu Pai, derrama a tua presença sobre ele, derrama a tua presença sobre ela, restaura nessa noite, meu Pai, as forças, Pai. Se tiver no momento de acabar o deserto, que atire do deserto, mas que o Senhor se revele a esta pessoa que está aqui à frente, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à dificuldade, Senhor. Seja a estrutura dessas pessoas que estão aqui, Deus. Dê força, dê ânimo, Senhor. Ajuda elas, meu Deus, a não desistirem. Ajuda elas a não entrarem em uma depressão. Ajuda elas, meu Pai, a não pensarem, a não terem pensamentos de morte. Ajuda essas pessoas, meu Pai, a entenderem que tudo que começa, uma hora termina. Porque é o mesmo vento que trouxe, é o mesmo vento que leva. Então nessa noite, entenda uma coisa: Deus, Ele é com você. E mesmo que tudo pareça contrário, uma hora o sofrimento acaba, no nome de Jesus. Continua com a mão no coração, feche seus olhos. Continua com a mão no coração e feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite. Não sei qual era o propósito que você veio aqui à igreja. Não sei por que você veio aqui. Mas eu sei que o maior propósito de Deus é salvar a tua vida. O maior propósito de Deus não só para quem está aqui à frente, mas para quem está aí no seu lugar. E essa palavra não é só para quem veio à frente, para toda a igreja. Deus, Ele quer você. Ele não abre mão de você. Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele tem um plano, um projeto específico para você. Deus não faz projetos e planos e milagres em escala. Deus, Ele tem planos individuais. Ele tem um projeto de salvação individual para você. E Deus, Ele está dizendo nessa noite para você: eu não abro mão da tua vida. Eu te trouxe aqui com o objetivo de salvar a tua vida. E talvez o motivo que, a única coisa que vai fazer com que você saia desse deserto, seja nessa noite, entregar a sua vida a Jesus. Seja nessa noite você tomar uma atitude de mudança, tomar uma atitude radical na sua vida, uma atitude que vai transformar por completo a sua história. E Jesus nessa noite Ele está te convidando. Você precisa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. O Senhor nessa noite Ele está dizendo para você: eu te amo, eu não abro mão de você. Você não está morta, não está morta, não é porque você foi esperta ou esperta. Você não está morto ou morta porque Deus continua tendo um plano sobre a tua vida. E Ele nessa noite Ele quer te salvar. Você sempre tenta, mas não consegue. Não, é porque falta decisão. E
nessa noite Deus quer de você nada além da sua decisão. Deus, Ele quer de você a sua decisão. Ele quer o seu coração. Então toda a igreja com a mão no coração, com os olhos fechados. Você veio aqui nessa noite, Deus falou com você, e hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, porque você quer que a sua vida tome um rumo diferente. Se você veio aqui e quer tomar essa decisão, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Toda a igreja com os olhos fechados, com a mão no coração. Lucas, eu vim aqui hoje eu quero tomar essa decisão. Hoje eu entendi, e hoje eu quero, eu entendo que aceitar Jesus não é questão de bem-estar, aceitar Jesus é questão de vida ou morte. Eu aceito e vivo ou não aceito e morro. Eu não, Lucas, mas eu preciso mudar algumas coisas primeiro. Eu não mudo para aceitar Jesus. Eu aceito Jesus, porque só Ele vai me dar força para mudar. Não inverta os valores. Aceite Jesus, porque Ele vai dar força para você tomar as decisões corretas que você precisa tomar. Alguém nessa noite, algum jovem, algum homem, alguma mulher, nessa noite ouviu a palavra, entendeu, e hoje você quer mudar de vida, você quer tomar essa decisão, e essa decisão vai fazer com que a sua vida tome um rumo totalmente diferente. Alguém nessa noite, aqui na frente ou nos lugares, nos bancos, quer tomar essa decisão? Se tem, levante uma das suas mãos agora. Glória a Deus, tem uma jovem aqui. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas continue com os olhos fechados. Eu sabia que alguém ia levantar a mão. Mas continue com os olhos fechados, porque Deus continua falando com você. Deus continua falando com você. Deus está dizendo no seu coração, e agora volta. Deus está dizendo, e agora tenho saudade de você. Você lembra há pouco tempo do que você experimentou? Mas que por pouca coisa você trocou. Deus apaga tudo e tem uma nova história para você. Para isso, nessa noite você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Quem é a próxima pessoa que nessa noite, hoje você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Se tem mais alguém, levante uma das suas mãos agora. Não deixa para amanhã, não deixa a timidez, não deixa a insegurança, o pensamento de como se eu cair de novo. Não pense no se cair, pensa no que você vai levantar, porque Deus é justo e Ele que vai te dar força. Tem mais alguém que nessa noite quer tomar essa decisão? Se tem, levante uma das suas mãos agora, que senão eu vou orar por essa jovem aqui. Mais alguém? Se não, glória a Deus, que Deus te abençoe e te dê mais uma oportunidade. Vem aqui à frente, querido, vem aqui. Estenda, é que então quer dizer que se Jesus voltar hoje, agora, Jesus voltar, todos nós estaremos na glória. Amém? Se você tem essa dúvida, corre para o altar. Se você tem essa dúvida, corre para o altar, porque esse altar hoje é seu. Esse altar é para você. Esse altar nessa noite é um altar que quer salvar a tua vida, porque Jesus está aqui para te remir de todo o teu pecado. Se quiser vir, ainda dá tempo. Pode vir que dá tempo. Amém? Senhor, aqui está a tua filha. Aqui o Senhor sabe tudo que ela tem passado. O Senhor sabe tudo que ela tem enfrentado. O Senhor sabe aquilo que tirou ela da tua presença. Mas nessa noite nós repreendemos toda a artimanha de Satanás. Vai embora agora tudo que a desviou, tudo que tem tirado a paz, tudo que tem tirado o sono, tudo que tem trago, meu Pai, tristeza para esse coração. Seja repreendido agora no nome de Jesus. Que o Senhor dê força para que ela possa sustentar essa decisão. Guarda a tua filha hoje e sempre, meu Pai. Escreva o nome dela no livro da vida, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?